Vamos agora falar um pouco sobre as falhas de um líder. Existe um número aqui no Brasil que diz que 67%, 68% das pessoas saem de uma empresa porque elas demitem seu líder. O que isso quer dizer? Que como elas não podem demitir o líder, o líder ou o chefe delas, elas acabam pedindo demissão. E quais são os comportamentos e as falhas que esse líder comete que faz com que a rotatividade de uma empresa seja tão alta a chegar a níveis de 67%, 68% de perda de talento dentro de uma empresa? Primeiro, o líder que faz promessas que ele já sabe que ele não pode cumprir. Existem líderes que querem conquistar seus liderados na base do entusiasmo, do carisma e fazem promessas que eles não podem cumprir. Esse tipo de líder, a máscara cai muito rápido e ele acaba sendo descartado da empresa ou ele é não aceito mais pela sua equipe. Outra falha, ser muito orientado para a parte interna, ou seja, ele é orientado para ele mesmo. Ele tem interesses próprios, ele não visualiza a equipe como o interesse comum para todos ganharem, e sim o que tem para ele, o que ele pode ganhar. Ele resiste às mudanças pelo medo justamente de que se o ambiente muda, talvez ele não se adapte, ele acaba sendo descartado pelo meio. Ser identificador de problemas e não solucionador. Existem muitos líderes que ficam focados no problema, eles têm a incapacidade de olhar para as soluções, justamente porque o foco deles é o problema. E quando você foca no problema, você dá as costas para a solução. Então, fica muito difícil você conseguir solucionar esses problemas. E como ele vai sempre criando um problema em cima de outro problema, o clima dele, junto à equipe dele, é extremamente prejudicial para todos. Conquistar o superior e não os pares e os liderados. Bem estilo chefe, sempre orientado a satisfazer o seu líder, e não a equipe, e não a empresa. Focar no próximo cargo e não no atual. Fazer apenas o que interessa a ele, que possa promovê-lo para o nível acima na cadeia hierárquica da empresa. E isso sem focar e sem entender que ele pode fazer a mesma coisa, formando uma liderança sólida abaixo, que vai impulsioná-lo para a caixa acima. Exagerar na autopromoção e política. A autopromoção dentro do mundo corporativo é fundamental, mas existe uma diferença entre você se autopromover baseado em resultados expressivos que você cria para a empresa, isso não tem problema. O problema é aquela autopromoção falsa, aquela autopromoção que é uma prepotência ou uma soberba, que não é baseado em nenhum resultado ou evidências, é baseado apenas no papo e no gogó do líder. Esse cara aqui exagera na autopromoção, ou exagera em fazer política, agradar aqui porque eu vou subir na empresa, agradar ali e não agradar aqui, isso não é bem visto dentro das empresas e nas corporações modernas. Ser arrogante. É diferente você ser firme e ser arrogante. Todo líder tem que ter firmeza em certos momentos de decisão, mas o como passar isso para os liderados é que é a diferença. Você não precisa ser arrogante com o seu liderado para passar firmeza. Muitos líderes chefe são arrogantes, são ríspidos e não têm senso de humor. Lá no primeiro slide eu falei da importância do bom humor dentro de um líder. Como o Daniel fala, é uma das grandes maneiras de passar entusiasmo para a equipe. Não ter coragem para contestar o sistema. Ele não arrisca contestar o sistema justamente também por receio de ser descartado da empresa. Ele não desenvolve a própria sucessão, mais uma vez falando, por medo que o sucessor ou liderado tome a vaga dele. Não pensar no crescimento e melhoria contínua, sempre procurar permanecer na zona de conforto, que nós sabemos que a zona de conforto não tem nada de confortável, né? Ela é desconfortável e é uma zona onde a gente não cresce. Mas o líder que tem medo, o líder que não quer preparar liderados, ele prefere que não exista muitas mudanças. Afinal de contas, tudo que é novo gera medo nas pessoas. Isso é normal, porém, o líder que não entende que fora da zona de conforto existe a zona do aprendizado e logo em seguida a zona do crescimento, não vai crescer, portanto, também vai ser descartado pela equipe ou pela empresa. E não acompanha as mudanças externas. Tem sempre aquela ideia de se preocupar com a empresa e o local de trabalho, e não o que está acontecendo na concorrência ou no mercado.